O medo faz parte da natureza humana. Sou Tânia Zambon, especialista em comportamento humano e estrategista de negócios. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que eu mais vejo nos meus alunos: medo. O que é o medo? O medo de encarar uma carreira, o medo de falar em público. Não sei se você sabe, mas o medo de falar em público é compatível com o medo da morte nas pessoas. Tamanho efeito tem sobre ela ter que falar em público. Por que nós temos tanto medo de falar em público, de fazer um novo negócio, de investir numa nova carreira ou qualquer outra coisa? Por que temos medo de aprender uma língua estrangeira? Porque temos medos, porque faz parte da nossa natureza humana. O medo, ele vem do homem das cavernas. Quando ele muitas vezes, lá atrás, o Homo sapiens, 150 mil, 200 mil anos atrás, ele tinha que sair para caçar. A fêmea ficava em casa cuidando dos filhotes, dos filhos, e ele tinha que sair à caça. Muitas vezes no meio da floresta ou na saída da sua caverna, era um animal, era um urso, era um tigre, ou ele matava ou ele fugia. E nós trazemos algo intrínseco dessa mesma época. Nessa época, o homem das cavernas suava as mãos, o coração disparava, a boca ficava seca. Como muitas vezes nós estamos no meio do trânsito hoje, bateu o carro, teve uma colisão frontal, lateral, enfim, como você sai para fora quando você bate o carro? A pessoa fica com as mãos trêmulas, a boca seca e o coração dispara. Essas reações fisiológicas é intrínseco da nossa natureza humana, está dentro de nós. Então, muitas vezes, tudo aquilo que nós temos é instintivo dessa época lá atrás, que já vem dentro do cérebro humano. Mas tem dois medos que permeiam o ser humano. Primeiro medo, de ser insuficiente. Você já passou por isso? Se sentir insuficiente como pai, como mãe, como profissional, insuficiente como amigo, como filho, como irmão, insuficiente na sua vida. Esse é um medo que nós carregamos. O segundo medo é o medo de não ser amado. Então, por isso que muitas pessoas têm medo do julgamento. Eu diria que praticamente, maciçamente, todas as pessoas têm medo do julgamento. Elas têm medo, às vezes, de errar. Não fazem uma coisa porque o que os outros vão pensar, ou o que minha mãe e meu pai vão pensar. E nós também trazemos isso tudo lá da nossa infância. Lá onde você muitas vezes chegava correndo em casa para trazer o boletim escolar. Você queria o julgamento de alguém, você queria mostrar que você estava sendo validado, que sua nota era boa. Na nossa vida hoje isso também é uma constante. A nossa personalidade ela é formada até os nossos 5, 6 anos. Então tudo aquilo que nós temos na nossa base, na nossa raiz, também é compatível com quem eu sou hoje, com quem eu me tornei. Mas o mais importante não é nem quem você foi, mas é quem você quer se tornar. Então o medo muitas vezes, como eu posso superar o medo, Tânia? Várias formas. Uma delas é combatendo ele fisiologicamente. Muitas vezes, se você faz uma atividade física, o medo vai embora, porque o medo só está em um lugar, na nossa mente. O medo habita ali. Então, quando você faz uma atividade física, você mexe com o seu setor fisiológico, né, com o nosso sistema periférico, você mexe com a sua fisiologia, você faz vasodilatação, você sai do seu âmbito e você começa a ter coragem quando você faz uma atividade física. Você tem uma ação. Toda ação, ela vai te levar para algo positivo quando você encara o medo. Quando falamos sobre medo, também envolve hormônios. É uma cascata de hormônios lá dentro que trazem o medo e muitas vezes não deixam você trabalhar. Então, quando você faz uma atividade física, esse medo automaticamente é como se ele tivesse evaporado, ele some. Uma atividade física, sim, respiração. Respiração é o cerne da vida. Então, muitas vezes uma pessoa que está com medo, uma síndrome do pânico, às vezes um paciente me aparece assim, calma, vamos tirar o teu foco daí, respira. Toda vez que eu puxar minha respiração, eu faço uma inspiração e eu solto uma expiração mais longa, automaticamente eu volto para o meu centro de equilíbrio. E isso também muda toda a minha cascata hormonal. Você gostou do nosso conteúdo de hoje? Compartilha com quem você acha que é importante, que também quer afugentar o medo e dá o seu like aí com a gente. E até nosso próximo assunto.